Bem-vindos ao Ateliê na sua casa, onde eu te ensino a costurar mesmo à distância. Meu nome é Mônica Sanches e esse é o 7º vídeo da nossa série de 7 vestidos feitos com um molde só. Nesse último modelo, você vai aprender a fazer um chemise longo com faixas e botões na frente verdadeiros. Se você perdeu os outros vídeos, é só acessar o link aqui abaixo para você poder assistir os outros 6 vestidos feitos a partir do mesmo molde. Não deixe de se inscrever aqui no canal, por favor, porque assim eu ajudo você, você me ajuda e eu continuo a fazer outros vídeos para ensinar você aí na sua casa. Se você quiser conhecer os cursos que eu ofereço mesmo à distância, pode entrar nesse site, onde você vai conhecer todos os cursos. Temos cursos de modelagem plana, cursos para alfaiataria masculina, vestidos, calças, saias. Pode escolher um que eu vou ensinar você mesmo à distância. Você vai aprender a fazer um molde e com este molde você vai montar 7 vestidos. Primeira coisa, a gente vai aprender a tirar as medidas que vamos usar para fazer o molde. Eu vou usar o meu mini manequim, porque assim você consegue ver ele na tela toda aí do seu vídeo, tá? Mas você vai tirar as medidas reais de uma pessoa. Nós vamos usar pouquíssimas medidas. Então, a primeira delas, a gente vai usar a medida de ombro. Peça para alguém fazer essa medida sua. Você vai ter que ficar de costas. Você vai colocar a fita métrica no ossinho do ombro até o outro ossinho, de ossinho a ossinho. O meu manequim pequenininho, essa medida dá 20. Outra medida que você vai precisar vai ser a medida de busto. Passa a fita métrica ao redor do busto, passando por cima dos mamilos. Essa medida deve ser justa. Então, o valor que deu, você anota. Então, aqui no mini manequim é 50. Próxima medida e última medida que você vai usar para essa série de 7 vestidos é a medida do quadril. Você vai passar a fita métrica ao redor do bumbum, na parte mais saliente do bumbum, dando a volta na frente. Também faz essa medida justa. Aqui no manequim tem 54. Essas são as únicas medidas que você vai precisar para fazer esses moldes. Lembrando que todos os moldes estão disponíveis no site do ateliê, que é este que está aparecendo aí no vídeo. No menu Galeria dos Moldes, você encontra o passo a passo de tudo que eu estou ensinando aqui. Você pode até imprimir e é tudo gratuito. Então, nós vamos começar fazendo 2 traços. Olha, eu vou desenhar nesse sentido para que pegue o vídeo todo. Vou desenhar no deitado. Então, faz um traço bem comprido com a régua. Você coloca a régua, o esquadro, na beiradinha dessa linha e puxa aqui para cima, tá bom? Então, a gente ficou com essas 2 linhas. Eu sempre trabalho com um método de geometria, então a gente vai usar letrinhas para poder identificar de onde você parte o molde. O encontro das 2 linhas é o ponto A. O A, você vai marcar 12 centímetros aqui em cima. Deixa eu pegar a fita métrica, pode ser com régua, com fita métrica, com o que você quiser. Do ponto A, você vai marcar 12 centímetros. Eu vou falar os valores reais para você, mas eu vou fazer menor porque eu estou com um mini manequim, tá bom? Então, você segue o que eu falar. Então, você vai medir 12 centímetros, vai marcar o ponto B. Agora, você vai do ponto A para baixo, você vai descer 15 centímetros, vai marcar o ponto C. Você vai unir o ponto C com o ponto B, como a gente vai partir de decotinhos meio em formato V, então você vai unir como se fosse um decotinho V, levemente arredondado. Agora, desse pontinho A, você vai marcar a metade do seu ombro. Então, você vai pegar a sua medida de ombro e vai dividir por 2. Então, ombro dividido por 2. Coloca o valor aqui.
Esse vai ser o ponto D. Desse pontinho D, você vai descer 4 centímetros e vai marcar o ponto E. E você vai unir do ponto B ao ponto E com reta. Isso aqui vai ser o ombro do seu vestido. Agora, do ponto A ao ponto F, você vai de novo colocar a metade do ombro. Ombro dividido por 2, chama de ponto F, metade do ombro. Aí você vai pegar a sua régua e, a partir do ponto F, você vai colocar o valor de metade do ombro menos 1 centímetro. Então, no meu exemplo, a metade do ombro é 10 menos 1 seria 9. Você vai estar com o seu valor real. Então, a metade do seu ombro menos 1. Esse ponto será ponto G. Agora, do ponto F, você vai descer 5 centímetros, vai ser o ponto H. Puxa uma linha em esquadro e, em cima dessa linha, você vai colocar o valor de 1/4 do busto. Você pega o seu busto total, então, o meu exemplo, 50 centímetros, você vai dividir por 4, busto dividido por 4. O meu exemplo daria 12,5. Aí você vai acrescentar a esse resultado 4,5 centímetros. No meu exemplo, 12,5 mais 4,5 dá 17. Esse resultado você vai colocar do H para cá. E será o ponto I. Então, faz essa continha. Nós vamos unir esses pontos E, G, I com uma curva. Vou dar uma dica. Vou unir pontilhado. Você une reto do ponto E ao G, acha a metade dele, então você mede entre o E e o G, acha aproximadamente a metade. Dessa metade, você entra 1 centímetro e aí coloca a palma da mão aqui, ó, na direção dele, sem mexer a palma da mão. Você vai unir do E, passando por esse 1 centímetro, chegando em G. Se você tem régua, você pode usar régua. Se você não tem, você faz essa dica. E do G até o I, você faz uma curva bem acentuada. Agora, do ponto A, você vai descer 45 centímetros. Vou chamar de J. Vamos puxar a linha aqui para o lado. E em cima dessa linha, você vai colocar o valor de 1/4 do busto mais 3 centímetros. A gente até já tem a conta feita, né? 1/4 do busto, só que agora você vai somar 3,5. Então, no meu exemplo, 1/4 do busto mais 3,5 vai dar aqui. Vai dar o 16, tá bom? Faz a sua conta. Esse ponto será o ponto K. Já vou até unir também do ponto I ao ponto K. Nós estamos fazendo a lateral do vestido. Vou virar de lado agora, tá? Do J para baixo, você vai descer 25 centímetros. Lembra que eu estou fazendo menor, tá? Mas segue o que eu estou falando. Você vai descer 25 centímetros do J aqui para baixo. Eu vou chamar de ponto L. Você vai colocar o valor de 1/4 do quadril mais 3 centímetros. Então, agora é a vez de pegar o valor do quadril. Então, faz a continha. Você vai pegar o valor total do quadril, dividir por 4. No meu exemplo, vai dar 13,5. Esse resultado, você acrescenta 3 centímetros. Então, no meu exemplo, vai dar 16,5. Então, coloca o seu valor em cima dessa linha, daqui até aqui, o resultado da sua conta, e vamos chamar de ponto M. Agora, aqui do ponto A, você vai colocar o comprimento que você quer para o seu vestido. Como sugestão, 1 metro. 100 centímetros, que aí ele vai parar mais ou menos na altura do joelho, mas você pode colocar o comprimento que você quiser. Então, a partir do A, desce o comprimento do seu vestido. A sugestão aí escrita é 100 centímetros, 1 metro. Então, esse vai ser o nosso ponto N. Vou virar de frente de novo.
Agora, a gente vai colocar o valor aqui de 1/4 do quadril mais 5 centímetros. Então, novamente, ó, você pega o seu quadril, divide por 4, meu exemplo, quadril dividido por 4 dá 13,5. Só que você vai acrescentar agora 5 centímetros. Esse valor eu vou colocar do N para cá. Então, você faz o seu valor. Esse vai ser o ponto O. Agora, você vai unir do K ao M e do M ao O. Uma dica muito importante, na verdade, é uma observação. Cada pessoa, como a gente está fazendo sob medida, cada pessoa, esses pontos das laterais vai dar num lugar diferente. Quem tem muito busto, o ponto I vai vir para cá. Quem tem muito cintura vai vir para cá e assim sucessivamente. Então, quando você unir essa lateral, se ele formar bicos, o encontro das linhas não ficar tão bonitinho, você arruma isso. Então, por exemplo, quadril, você pode dar uma leve arredondada nesse quadril, para tirar qualquer bico que forme. Se formou algum bico aqui na cintura, você vem e dá uma suavizada. Se esse encontro do M ao O ficou bicudo aqui, também você vem com a régua e dá uma arrumada. O que você tem que fazer é deixar uma lateral harmônica, sem fazer bicos no encontro desses pontos. E observe isso, cada pessoa talvez vai precisar de uma harmonização aí nesse encontro das linhas. Para que os seus vestidos não saiam com defeitos no decote, vocês vão fazer essa sugestão. Do ponto C, você vai entrar 1 centímetro e vai unir até chegar aqui embaixo no ponto N. Com a régua, você pode usar a fita métrica, se ficar mais fácil, olha, coloca indo lá no ponto N. Vou fazer uns tracinhos para eu poder fazer o traço depois com a régua. Então, ela será uma linha que vai ficar na diagonal, observe aí, ó. Então, esse pedacinho todo, que ficou um triângulo bem comprido, ainda mais se o seu vestido for comprido, vai estar bem longo isso aqui, né? Então, esse pedacinho que a gente riscou, você vai cortar e jogar fora. O que está faltando fazer ainda? Na frente, a gente tem que fazer a pence de busto, mas para simplificar essa modelagem, a partir dela eu vou tirar as costas, depois eu continuo a frente. Então, vamos cortar. Por que que esses vestidos vão servir para qualquer tipo de pessoa? Porque ele é sob medida, nós estamos fazendo ele a partir das medidas do corpo da pessoa. Eu quero que você se atente a esses ajustes na lateral. Conforme eu falei, quando a gente une os pontos, você tem que ficar com uma lateral bonitinha, harmônica, uma lateral mais retinha, tá? Nada de bicos. Toma cuidado nisso. Outro ponto importante, a curva da cava, ela tem que ser bem curva, senão ela vai ficar pegando embaixo do braço. E jamais esqueça de fazer esse ajuste de 1 centímetro aqui no decote, para que os seus decotes não fiquem sobrando. O que a gente vai fazer agora? Então, eu vou copiar tudo isso aqui de novo, porque eu vou tirar as costas dele. Coloca alguma coisa pesadinha aí no seu molde e copia. Lembrando que seus moldes tem que fazer sempre com lápis. Eu faço com canetinha para você conseguir visualizar melhor aí no vídeo, mas sempre a lápis. Outra coisa importante, quando você copiar esse molde da frente, você tem que copiar também as linhas, ó. Eu vou fazer os pontinhos na direção das linhas da cintura, do quadril, das cavas. E outra coisa muito importante, o nosso molde não teve um monte de letrinhas? Quando a gente corta, você tem que colocar as letrinhas dentro do molde, tá? Eu vou fazer isso, faça aí também no seu, olha. E essas letrinhas, quando eu faço a cópia para a gente poder desenhar as costas, eu também vou copiar as letrinhas nela. Então, esse molde que eu copiei, que vai ser as costas, eu vou mexer ele depois, tá?
nós vamos continuar aqui à frente, mas você não pode esquecer que nesse ponto você tem que parar e copiar o molde para a gente fazer as costas depois. Para a gente terminar a frente, a gente vai desenhar a pence de cava, aquela pence fundamental, ou pence de busto. Você vai medir do J ao K, que é a sua cintura, a linha da cintura. Você mede ela e acha a metade, chamar de ponto P. Aqui para cima, você vai subir 18 centímetros. Vou chamar esse pontinho de ponto Q. Você vai unir, tá vendo onde temos o ponto G? Você vai unir dele até o Q. Desse ponto G, a gente vai colocar um valor, que será o busto total dividido por 30. Então, o meu busto não é 50? Você vai ter o seu busto. Então, você pega o seu busto total e divide por 30. O meu exemplo deu 1,6. Então, você faz a sua continha, busto dividido por 30. Onde você vai colocar esse valor? Do ponto G para baixo. Então, o meu exemplo ele é pequenininho, 1,6, deu aqui. Vou chamar até esse pontinho que a gente acabou de achar de ponto R e vou unir o R com o Q. Esse triângulo que acabou de surgir, eu estou pintando ele é a pence fundamental. Então, esse molde, nesse ponto que nós estamos, eu já vou identificar que ele é o molde da frente. Vou deixar ele de lado e eu vou continuar as costas. Aqui, olha, do ponto C, você prolonga a linha para cima e você vai subir 5 centímetros. E você vai unir com o ponto B. Então, o que a gente está fazendo? Aí você vai unir fazendo uma curvinha, tá? Encontrando lá no ponto B. Então, isso aqui é o decote das costas, ele é mais alto do que a frente. Outra mudança muito importante, tá vendo onde nós temos aqui o ponto G? Você vai, puxa o traço aqui para fora, você vai marcar 1 centímetro do G para fora, 1 centímetro, e vai unir reto lá no ponto E. O restante, você continua fazendo a curva indo até o ponto I. A cava das costas é mais fechada do que a frente. Você vai entrar 2 centímetros na lateral todinha. Então, aqui ó, no ponto I, entra 2 centímetros. No ponto K, entra 2 centímetros. No ponto M, entra 2 centímetros. No ponto O, entra 2 centímetros e retraça, reúne esses pontos. Então, você vai unir os pontos respeitando o mesmo desenho da lateral que você já tinha feito antes. Vamos cortar isso, eu vou passar as letrinhas para dentro também. Esse foi o ponto I, ponto K, ponto M, ponto O. Esse aqui será o molde das costas. A partir destes moldes, nós construiremos todos os modelos. Eu vou cortar aqui a parte das costas e a gente já vai montar o primeiro modelo. Esse modelo que a gente vai continuar agora, nosso modelo número 7, ele é um chemise com botões de verdade e uma faixinha, tá? Um modelo casual bem bonito para você. Se você quiser ver o passo a passo, imprimir esse passo a passo, ver as sugestões de tecido, metragem de tecido, fotos e baixar gratuitamente aí na sua casa, entra no site que está aparecendo aqui no vídeo, atelienaSuaCasa.com.br. Na parte de galeria de moldes, você vai encontrar este e outros modelos para você baixar aí na sua casa. Primeira coisa, tá vendo o comprimento? Esse aqui é mais longo, né? E a gente fez ele com um comprimento pequenininho. Até eu colei papel aqui embaixo. Você pode colar papel aí aí em casa também, né? E você pode puxar o comprimento que você quiser. Então, a partir aqui da cintura, você puxa o comprimento que quiser. A cintura é aqui do ponto J, olha, molde da frente. Vou fazer mais comprido? Vou fazer aqui, ó, vou puxar mais um tantinho, né? Como o meu caso é mini molde, vou puxar um pouquinho. Então, você põe o comprimento que você quiser. Sugestão para um modelo longo é puxar 1 metro.
E aqui nas costas, a partir de J, que é a cintura, você também puxa 1 metro, tá? Faz o comprimento também que você quiser. Então, puxa o comprimento, pega a régua, estende os traços. Para eu puxar a lateral, eu vou também colocar a fita métrica agora aqui no meu ponto K, só que eu vou puxar acompanhando essa linha inclinada, tá vendo? Olha, eu não vou colocar reto aqui. Essa é uma dica muito importante. Então, você vai puxar 1 metro ou o comprimento que você quiser, acompanhando essa linha do seu molde. Vou unir os pontos, olha, unir lá da cintura até ele. Você une ele assim, tá? Então, ele vai sair meio inclinado. Essa linha aqui embaixo, ela não vai sair retinha, assim o seu vestido não vai ter bico. Aqui no caso das costas, a mesma coisa, ó, puxei reto o comprimento. Aqui na lateral, a partir do ponto K, eu vou puxar o comprimento, acompanhando essa inclinação lateral, tá? Essa inclinação aqui, ó. Aí você pega a régua e une até lá embaixo e depois você une os pontinhos, ele vai sair meio que na diagonal, meio tortinho, tá bom? Nosso decote já tá tudo feito, então o que que a gente tem que fazer? Puxar o traspasse. Sugestão de traspasse na frente é 2 centímetros. Então, vou colocar 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui e vai colocando os 2 centímetros até lá embaixo, marcando os pontinhos. Aí, você une eles, une retinho aqui embaixo e aqui em cima também você pode unir retinho, tá? No caso da frente, a gente vai transpor a pence para a lateral. Então, a pence de busto, você vai, sugestão, a partir do ponto I, você vai descer 10 centímetros, ó, para cá, 10 centímetros, e vai unir com o ponto Q. Aí, você vai cortar, deixa eu já separar o molde. Você vai cortar essa linha que você acabou de riscar. Vai fechar a pence de busto no papel, dobra um lado do triângulo com o outro lado do triângulo. Cola uma fita adesiva. E aí, esse buraco que abriu, deixa eu pegar um pedaço de papel aqui e fecha ele, tá? Pega a fita, cola um pedaço de papel nesse triângulo que abriu. Agora sim, você pode cortar a lateral do seu molde. Se desencontrou, você vem e arruma. Pode cortar todo o molde agora. Então, está marcado que esse é o molde da frente, esse é o nosso modelo número 7, que é o chemise. A gente vai depois colocar os botõezinhos aqui, ó, bem rente ao meio da frente. Essa aqui é a parte das costas, modelo número 7. Tá faltando a faixinha, tá vendo que a gente tem a faixinha? Então, a faixa nada mais é do que você desenhar o retângulo do tamanho da minha cintura e vou acrescentar mais 60 centímetros para poder dar esse laço. De largura, nós vamos fazer por 8 centímetros. Eu vou fazer pequenininho aqui porque lembra que eu estou com um mini molde. Você tem aqui para esse nosso modelo todos os moldes prontos. Você agora vai pegar o seu tecido, dobrar auréola com auréola, lado do direito voltado para cima. Vai pegar o molde da frente e o molde das costas. O molde das costas sempre você vai deixar ele na dobra do tecido, porque as costas são inteiras. E o molde da frente, você põe aqui na sequência, o meio da frente paralelo à dobra do tecido, tá? Você vai alfinetar e vai cortar, deixando 1 centímetro ao redor de tudo, pelo menos 1. Se você quiser deixar um pouco mais, não tem problema. Às vezes a barra você quer deixar mais, pode deixar. Mas o mínimo é 1 centímetro. Eu vou virar ao contrário, porque assim eu aproveito melhor aqui o tecido.
No caso da faixa, você também vai pegar o tecido e vai colocar a faixinha dessa forma, olha. O seu tecido, você vai dobrar ele ao meio no sentido do comprimento. Então, tá aqui, olha. Eu vou dobrar ele assim. Aí, a faixinha eu vou colocar na dobra do tecido aqui da parte de cima e você vai cortar deixando 1 centímetro ao redor de tudo, pelo menos. Porque aí, quando você abrir, você vai ter um retângulo maior para que depois que a gente costurar, a sua faixinha vai ter a largura final, mas isso a gente vai ver na parte da costura, tá? Então, corta aí a sua faixa, a minha já deixei adiantada. A gente vai cortar o acabamento. Para isso, a gente vai precisar passar o carbono aqui na pence que a gente vai ter que costurar. Então, você vai pegar o carbono de uma cor contrastante, vai dobrar ele ao meio e você vai colocar o carbono. Eu sempre falo que isso é muito importante você prestar atenção, que você tem que colocar o carbono dentro do tecido. É por isso que você vai dobrar o seu tecido com o avesso voltado para dentro, direito para fora. Aí você vai passar o triângulo com a carretilha e assim você marca a sua pence. Aqui ela sai marcada dos dois lados. Eu vou reforçar com giz branco depois para vocês poderem enxergar, tá bom? Bem, esse acabamento nós vamos fazer diferente de todos os outros 6 vestidos. A gente vai fazer um revel e ele não vai ser até a cintura. Ele vai ser mais curto. Pode tirar os alfinetes. Passa zigue-zague ou overlock ao redor de tudo, porque os tecidos planos desfiam. E uma coisa muito importante, toda essa parte desse risco para cá, você deve colar uma faixa de entretela bem fininha, porque como vai ter botões de verdade, ela precisa estar um pouco mais firme para que as casinhas não fiquem esgarçando, tá? Então, cola a entretela no meio da frente, onde vão os botões. Olha o que eu vou fazer. Se você me acompanhou nos outros vestidos, você viu que a gente sempre cortou a linha da cintura. Agora eu não vou cortar a linha da cintura. Eu vou fazer o seguinte, uma coisa extremamente importante para isso que a gente vai fazer. Olha, do ponto que eu vou descer 8 centímetros. Claro que o meu é menor, né? Mas você vai descer 8 centímetros. Sabe onde é o fim da sua pence? Aqui, olha, o fim do triângulo. Então, você vai vir reto, vai descer passando por esses 8 centímetros, descendo assim, terminando no centro da frente. Você vai fazer esse desenho. Aqui para as costas, você vai medir o quanto você tem da cava até o risco que a gente iniciou. Aqui eu tenho 6 centímetros e eu vou marcar, então, da cava para baixo os 6 centímetros, porque a lateral tem que coincidir com o tamanho da lateral. Para frente, eu fiz uma curva para baixo. Para as costas, eu vou começar reto e vou subir fazendo uma curva para cima. Não precisa ter uma medida exata de onde você vai terminar. Ele só tem que ficar com essas curvas. O molde das costas, então, você simplesmente corta nessa linha. Aqui vai ser a parte do revel, a parte de cima. No caso da frente, como tem botões, você vai cortar essa linha, que é o meio da frente, que é a vista. A gente não precisa dela. E aí sim, você corta esse risco vermelho que a gente acabou de desenhar. Nós vamos usar isso aqui. Essa parte de baixo a gente não vai usar. Essa pence que sobrou, você vai ignorar ela. Isso que é legal desse outro tipo de acabamento, né? Então, como eu sempre falo para vocês, existem muitos tipos de acabamento. No curso básico de modelagem, eu ensino
todos os tipos de acabamento, aí você escolhe aquele que você mais gosta. Eu vou pegar o tecido que eu vou usar para forro, você vai usar o próprio tecido ou um parecido com a cor, tá? O mais fininho, por exemplo. O meio da frente, ó, então eu vou dobrar o tecido também, auréola com auréola, que eu tô com retalho, né? Mas você sempre dobra auréola com auréola, lado direito voltado para cima. O meio da frente paralelo à auréola do tecido. Prende com uns alfinetes. A gente vai cortar, deixando a margem de 1 centímetro ao redor de tudo. Para o molde das costas também, olha, eu vou dobrar o tecido, auréola com auréola, vou pegar o meio das costas, vou colocar na dobra do tecido, vou alfinetar e vou cortar deixando 1 centímetro ao redor de tudo. Se você tem alguma dúvida do passo a passo que eu explico aqui em aula, você pode deixar aí nos comentários, mesmo que eu demore um pouquinho, mas eu sempre respondo. Então, deixa aí seu comentário, sua dúvida, sua sugestão, que eu vou procurar atender o mais breve possível. Eu sempre gosto de responder as dúvidas das minhas alunas, seja presencial, que elas me mandam mensagem aqui, ou seja, nos cursos online que elas também me mandam pelo chat, pelo WhatsApp mesmo, eu sempre respondo. Eu quero tirar as dúvidas de vocês, quero que vocês aprendam. Nesse caso, a gente não vai precisar passar carbono na pence, porque esse método de cortar o forro elimina a pence. Passa zigue-zague ao redor de tudo e a gente vai agora para a montagem. No caso do vestido, a gente tem a pence para costurar aqui no vestido. Eu vou reforçar com giz branco. Ah, eu acho que nem precisa. Tá dando para ver, né? Então, a gente vai costurar a pence. Você segura o finalzinho da pence. Eu falo que é beliscar o finalzinho da pence. Dobra o tecido ao meio. Eu gosto de marcar com um alfinete assim na transversal para eu saber que a pence termina aqui. E agora eu vou costurar, prender, né, com o alfinete, pegando o carbono de cima com o carbono de baixo, marcando as laterais da pence. Vou fazer o mesmo na outra. Aqui no YouTube eu faço rápido, mas nos cursos online é bem detalhado, tá? E o legal dos cursos online é que, uma vez você adquirido ele, ele é seu para sempre. Pessoal, alfineta, agora a gente vai para a máquina e vai costurar as duas pences. Ah, deixa eu trocar o pezinho calcador. Eu estou com um pezinho aqui que costura a malha. Inclusive, eu descobri um calcador excelente. Aliás, me contaram. Foi uma aluna minha que me contou. E eu vou fazer um vídeo só sobre esse pezinho calcador. Então, fica atento aí que logo vocês vão ter novidades. Bem, troquei o pezinho para costura normal e vou costurar as duas pences. Maria Júlia me mandou uma pergunta assim, outro dia, nos outros vestidos. Ela falou que ela costurou as pences e ela achou que quando ela vestiu ficou muito bicudo no peito. Então, o que que você faz nesse caso? Se você costurar e achar que terminou muito em cima do peito, que meio que ficou bicudo, você vai fazer a sua pence, você vai fazer tudo o processo normal, como foi explicado. Só que aí você vai, tá vendo o ponto Q aqui? Você vai afastar cerca de uns 3 a 4 centímetros. Deixa eu fazer aqui. Você vai redesenhar a sua pence. Então, você vai afastar o ponto final dela. Aí, ela não vai terminar tão em cima do peito. Então, esse é o fim da pence, que é o ponto Q. Você afasta cerca de uns 3 até 4 centímetros e redesenha ela, olha. O seu triângulo da pence, deixa eu pintar ela. Ela vai ficar menor. Você vai fazer todo o processo, tudo, tudo, tudo. No finalzinho, a última coisa, antes de você cortar no tecido, você afasta. Então, é como se o ponto Q passasse para cá.
Aí ela vai terminar aqui, ó. Ela não vai invadir tanto o seio. Então, tem pessoas que têm seios mais avantajados, essa é a dica. Costuramos as pences. Nós vamos pegar agora o molde das costas e vamos costurar os ombros. Então, direito das costas, vou colocar também aqui. Direito contra direito, ombro com ombro, lado direito e lado esquerdo, e vamos costurar os ombros a 1 centímetro. Outra dica muito importante, esse vídeo está cheio de dicas, deixei as dicas para o último vídeo, hein? Uma dica muito importante é quando você corta o seu molde no tecido, você deixa 1 centímetro de margem, não deixa? É importantíssimo quando você estiver fazendo a sua costura, você respeitar essa margem de 1 centímetro, nem que para isso você precise riscar com giz medindo. Se você deixa uma margem e começa a costurar com outras margens, o seu vestido não vai servir ou ele vai ficar dando sobra em alguns lugares. Então, importantíssimo, respeita a distância da costura, que é a mesma distância que você deixou na hora que cortou, beleza? Vou pegar o forro e vou fazer a mesma coisa, eu vou costurar os ombros dele, direito contra direito, ombro com ombro, costurar respeitando a margem de 1 centímetro deixada. Então, eu vou colocar forro contra a peça, direito contra direito. A gente vai primeiro costurar as cavas e depois a gente vai para o decote, porque tem segredo nesse decote, justamente porque ele tem botões de verdade. Então, aqui abre as margens, sempre abra as margens. E outra dica importantíssima, isso eu já falei nos outros vídeos. Eu não faço aqui, mas você tem que costurar, cortar as linhas e passar no ferro abrindo as costuras. O resultado final da peça é outro. À medida que você vai passando, vai encaixando melhor a sua peça. Então, eu alfinetei as cavas pelos ombros. Depois que você alfineta o ombro, aí você coloca beiradinha de cava com beiradinha de cava e sobe alfinetando ao longo de toda essa cava, até chegar na cava do outro lado. Então, faça sempre assim, alfineta pelos ombros, depois você vai pelas pontas das cavas e aí você alfineta entre eles. Assim você consegue distribuindo esse tecido de uma melhor forma. Vamos costurar as 2 cavas. Importante, nunca costurar as laterais. Se você me acompanhou nos seus outros vídeos, você já cansou de ouvir eu falando isso, né? Não costura a lateral, costura apenas a cava. Vamos fazer isso então. Pronto. Agora, nós já vamos chegar próximo do segredo, hein? Então, presta atenção nesse passo, não inverte a ordem. Tá vendo aqui o forro e o meio da frente? Você vai juntar o meio da frente assim, ó. Pontinha com a pontinha, mesmo que aqui fique sobrando tecido. Na verdade, vai sobrar tecido, tem que sobrar. Então, ó, beiradinha do forro com beiradinha do centro da frente. Vamos alfinetar, prendendo, e você vai costurar isso que a gente está prendendo. Já vou fazer do outro lado também. Olha, eu vou costurar a 1 centímetro isso aqui. Vamos fazer do outro lado também, para você já ver os dois. Olha, beiradinha daqui com beiradinha do vestido, alfineta.
Quando você faz isso, você vai ver que o decote vai ficar maior do que o decote do forro. Tem que ficar mesmo. Por isso, respeita as margens de costura, as margens de corte, para que os encaixes deem certo. Então, a gente vai para a máquina e eu vou costurar aqui e aqui também. Agora, a gente vai costurar o decote. Aí você vai falar assim, mas o decote da peça está maior que o forro. É exatamente isso que tem que acontecer, sabe por quê? Olha aqui. Vou começar a alfinetar pelo centro do decote da frente, a 1 centímetro. Vou colocar costura de ombro com costura de ombro para encaixar tudo certinho. Olha esse forro aqui, ele tá menor, né? Então, põe o dedo entre o forro e a peça, puxa ele pro lado, acompanha direitinho isso, ó. Puxa aqui pro lado e segura. Vou fazer do outro lado. Novamente, você vai alfinetar encontrando costura de ombro com costura de ombro. Põe o dedo dentro do decote, empurra aqui, ó, para a lateral, segura aqui e junta tudo, ó. Conseguiu pegar? Qualquer coisa, volta o vídeo, dá um pause e prende isso. A gente vai para a máquina e nós vamos costurar isso aqui, ó, dando a volta toda. Agora você vai dar os piques nas partes curvas da cava e do decote. Pessoal, então não tem como eu falar assim, esse acabamento sempre vai ser feito desse jeito, porque de acordo com o modelo, tem algum segredo. Esse aqui, por exemplo, como ele tem os botões na frente, então tem esse segredinho. Agora a gente vai desvirar a peça. Eu vou pegar o alfinete de segurança, vou prender no forro e vou passar ele por dentro, entre forro e peça, trazendo o alfinete pelos ombros. Aí eu vou aqui por dentro de encontro com o alfinete, seguro o alfinete e vou puxando. Eu vou desvirar um lado, sempre devagar, nada com pressa. Desvirei um lado, vou fazer o mesmo processo do outro lado. Alfinete na beiradinha do forro, passa por dentro, trazendo o alfinete pelos ombros, puxa, vai de encontro aqui, puxa o alfinete e desvira a peça. Já prepara o seu ferro de passar roupa. Eu vou aproveitar e vou já assentar as cavas, o decote e vou mostrar o que a gente vai fazer aqui no meio da frente, onde tem os botões. Gente, olha que legal. Tá vendo que a vista onde vai os botões, por costurar com esse método, ele já puxa automaticamente a vista para dentro, fazendo o acabamento muito bonito aqui pelo lado direito e pelo lado do avesso também. Aí, qual que é o segredinho agora? A gente vai vincar o restante da vista até o fim do seu vestido. E a beiradinha, daqui, ó, você vai dobrar 1 centímetro, acompanhando essa margem aqui, essa margem
de costura que se formou lá no encontro da vista, tá? Alfineta. Faz esse vinco bem certinho, porque a gente vai passar um pesponto. E se você entortar agora, na hora de vincar no ferro, vai entortar também na hora de costurar. Então, olha aqui desse lado, mesma coisa. Eu vou pegar a margenzinha aqui, vou dobrar 1 centímetro, que vai acompanhar essa margem da costura. Joga ela lá para o lado de dentro. Se você colou a entretela, você vai ter a entretela como guia de onde você dobra. Então, a entretela vai ajudar também nessa hora, na hora de dobrar o restante da vista. Você não pode dobrar maior do que nós deixamos no molde, senão seu vestido começa a ficar apertado, começa a não servir, tá? Coloca os alfinetes. A gente vai fazer agora uma costura, um pesponto, rente, deixa eu mostrar, pegar a caneta aqui, ó. Rente ao encontro entre o forro e o revel. Olha, eu vou costurar aqui e vou seguir na beiradinha como se fosse uma barrinha. Vou fazer isso dos dois lados. Pelo lado do direito vai ficar a costura da vista. Por isso que você não pode entortar ela, tá? Pelo lado do avesso, ela fica costurada também aqui na beiradinha. Enfim, faz o seu pesponto, vai cortando esse excesso de linha, passa bem. Vamos agora fechar as laterais, igualzinho fizemos nos outros 6 modelos. Estende o seu vestido todinho aqui com o lado direito para cima. Você vai juntar cava com cava, ponta de cava com ponta de cava, vai jogar forro com forro, vestido com vestido. Vai alfinetar, sempre fazendo coincidir aqui a cava. E aí você alfineta da cava vindo até a barra do vestido, da cava vindo até o fim do revel. Sabe qual é a diferença entre revel e forro? É que o revel é mais curto e o forro é mais comprido, só isso. De resto, é tudo mesmo. Revel, geralmente, ele deve ser entretelado e o forro não. Então, alfinetei, vou fazer o mesmo processo do outro lado. Direito contra direito, cava com cava, forro com forro, né? Revel, revel com revel. Vestido com vestido, alfineta. Cuidado para você não costurar aqui essa parte da vista. Vou fazer agora essa costura, as 2 costuras laterais, já vou dobrar a barrinha e já voltamos terminar. As costuras laterais, abre elas, mas antes de fazer a barrinha, passa lá no ferro. Pronto, ó, barrinha feita, corta os excessos de linha, passa no ferro. Você vai colocar agora, fazer as casinhas de botão, o link está aqui para você aprender a fazer as casinhas de botão. As casinhas femininas são feitas do lado direito. Eu costumo dizer aqui,
para as minhas alunas. Mulher casa direito, então casinha direito, tá? Casinha do lado direito. Cadê o lado direito aqui? O lado direito é esse. Então você vai fazer as casinhas deste lado, vai pregar os botões do outro lado e pronto. A faixinha, vou colocar uns botõezinhos aqui só para fazer de conta. Pega uns botõezinhos bem bonitinho. Faz de conta que tá aqui, tá? Vai colocar os botõezinhos. A faixinha, para você poder amarrar, então a gente tem a nossa tira. Você vai dobrar direito contra direito e vai costurar essa parte superior. Depois que costurou essa parte superior, você vai desvirar. E depois que desvirar, vai ficar isso aqui, essa tirinha. Aí as pontinhas, você dá um nozinho, faz pontos invisíveis, põe um terminal, mas vai estar pronto. Tá? Então é isso aí, gente. Esse foi o último vestido da série. 7 vestidos feitos com o mesmo molde, fazendo, claro, pequenas modificações. Escreve aí para mim o que você achou dessa série, se você gostaria de ver algum tema diferente, se você achou alguma explicação muito difícil, eu posso procurar explicar de outra maneira. Então, eu aguardo seu retorno para a gente poder fazer vídeos cada vez melhores.